Buena gauchada, estamos aqui então agora reunidos. Não sei se eu consegui me afastar do microfone da forma como pediram, né, che? A produção fica aqui me dando os toques no ponto. Queria agradecer a todo mundo aí por estar presente nesse vídeo aqui conosco. Pedir para você já deixar o teu joinha. Tu não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Para toda vez que a gente lançar um vídeo novo, tu tá recebendo ali no sininho a notificação no teu aplicativo no YouTube. A gente também ali tem uma página no Instagram, @podcastdoguri. É pouco pra ti, né? Instagram e YouTube. Já a gente vai estar começando no TikTok também. O que tu acha aí, Liminha? Hã? Bora. E aqui eu queria começar hoje aqui já agradecendo também, né? Pelos nossos patrocinadores. Eu queria chamar aqui o nosso amigo litúrgico para estar entrando aqui falando um pouquinho, porque eles fazem parte disso aqui e ajudaram nós a construir esse sonho, esse projeto de Deus, né, Che? Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso aí? O que tu aprontou aí pra Não, nós? hoje eu vou me ocupar, enquanto eu não estiver aqui conversando com vocês, né? Eu vou fazer uma gamela, eu vou descer lá pra baixo e vou ir lapidando aqui. Eu trouxe uma faca e vou ir cortando. Aqui é roots o negócio, ele vai fazer à mão um trabalho. Olha, que perfeição, né? Vamos ver como é que vai ficar. Então assim, ó, queria dizer pra vocês assim, ó, se tu não tem uma ovelha, se tu não tem uma égua velha, chama o Fraga pra cortar grama e jardinagem na tua casa. Olha aí. Também queria te dizer assim, ó, sai da concessionária e vem pra Fire Energy, botar umas plaquinhas em cima da tua casa lá, Economizar energia. Então. pra economizar energia, usar energia solar, né, tchê? E o seguinte, nós temos aqui conosco também Eric Rocha, foto e vídeo, né? Quem nos apoia muito, assim, que nos sustenta, a Igreja no Mover. E se tu quer fazer estanho, não queimar os dedos, tu quer fazer uma instalação no chuveiro e não ser aquelas coisas fraquinhas que parece que tu faz assim tava mexendo no cofre, bota a fiação ali da NSR Material Elétrico. NSR. Toda a iluminação aqui feita pelo NSR. Pega, é pouco pra ti, hein? Um abraço, Anderson. Se tu quer vestir os teus pequenos, loja Sementinha. Vestindo com estilo. Vestindo com estilo. Se tu tem um trator velho, um caminhão, uma logística, e tu Essa precisa eu não de sei. uma mangueira... Mangueira elétrica. Ficou a porcaria da mangueira elétrica. Mangueira hidráulica, companheiro. Mangueira hidráulica. Tu che. chama aqui, ó, Dreffer, que ele vai lá e te Pra socorre. ti ali, ó, arrozeiro empenhado no banhado lá, ó. Tá lá, ele vai lá, ele vai. Ele vai lá, se embrenha junto contigo, se bobear, entra nado lá e troca a mangueira. Esse homem faz de tudo. Pra ti também, Renata ali da ferragem, ó, precisando de um caminhão mu que falhou na hora de erguer os tijolos. Dreffer, mangueiras hidráulicas, né? Olha aí. E pra finalizar, mas não menos importante, né, tia? Assim, ó, se tu tá procurando um iPhone, tu quer uma loja especializada em iPhone. E o seguinte, tu tá assim, ó, eu queria um iPhone 2, eu queria um iPhone 18, sei lá os números, que eu não uso telefone, né? Não uso iPhone. Mas se tu quer, seja o que tu quiser, tem um cara numa loja assim, ó, IES Importados. O atendimento é personalizado. Ele vai até... Lembra aquela época de colégio que tinha aquele questionário? Ele dizia assim, uma cor, verde. Um time de futebol, Grêmio. Uma banda de música. Chamamento de Cristo. Aham. É assim, ó. O guri vai... Não esse guri aqui. O guri da IES Importados, ou a guria. Ela vai até você e te pergunta, o que tu precisa? E tu vai dizendo, e ele vai aqui te passando. Não, eu vou te dar esse aqui, tem esse aqui, porque tu quer tirar mais foto, tu quer fazer mais vídeo, tu quer ligar. Então, ele vai te passando o equipamento correto. Para vocês terem uma ideia, toda esta gravação aqui está sendo feita pelas câmeras da Yes Importados. É pouco para ti, hein? E aí, guri, acabou? Guri não, guri é tu. Eu sou sou eu? litúrgico. Então vai-te embora, homem. Vai lá fazer essa gamela de uma Vou vez. lá passar a lixa. Se não ficar bom, já vou dizer, hein? Então tá, gente. Aqui voltamos. Aqui agora, eu queria dizer pra vocês assim, ó, a pessoa convidada de hoje
é uma pessoa que não tem quem entrou na igreja e não se deparou com um sorriso no rosto dessa pessoa. Não recebeu ainda um abraço, não conversou com essa pessoa. Impossível tu entrar aqui dentro da igreja Mover e não ser bem recebido por essa pessoa. Ela fez hoje, para vocês terem uma ideia, a limpeza do nosso estúdio. Então eu estou aqui hoje nada mais, nada menos com a mãe da Dani, a mãe da Fran, mãe da Nath e mãe da Aninha. E vamos parar por aí, né, Che? Porque daí isso aí tá parecendo o Abraão na versão feminina. Opa! Do Andy? E mãe do Andy, esqueci o homem. Então, seja bem-vindo, boa noite pra ti, Raquel. Como é que tá? Boa noite, tô bem. Tá bem? Tô muito bem. É um prazer inenarrável te ter aqui conosco hoje, sabia? Prazer o quê? Inenarrável. Já tinha escutado essa? Sabe o que significa cisânia? Não, ainda? Essa aí nós vamos ter que contar depois. A gente aprendeu no outro podcast ali. Tu que não sabe o que é cisânia, olha o podcast anterior ali, tu vai aprender conosco. Raquel, para nós é uma honra te ter aqui e a gente queria saber, no podcast a gente chama as pessoas aqui da igreja para saber um pouquinho da história dessas pessoas. Então hoje a gente queria saber um pouquinho da tua história. E eu queria começar aqui com a primeira pergunta, como é que foi a tua conversão? Como é que tu te converteu para Cristo? Tu era já desde pequena cristã, de berço, como é que foi isso? Boa noite, eu me chamo Raquel, né? Sou esposa do Luiz, né? Mãe de todos esses filhos que o Dido falou. Vó da Lana, né? Já sou vó. Bom, eu me converti... Dido não, o Dido é outro, eu sou o guri. É isso aí mesmo. É verdade. Esse Dido não vale nada. Falou. Dá licença, só vou pegar aqui a gamelinha aqui. Como isso? E arrumar tua jaqueta aqui, meu compadre. Aí. Eu cuido de ti. Que querido, hein? Mãe dessa penca de bacura, e aí como é que vai? Eu conheci Jesus na minha adolescência. Mas Faz assim... tempo então? Faz tempo. Tenho 42 anos. Olha aí, ó. Mulher que não tem medo de dizer a idade, hein? Pouco pra ti, hein? Mas eu tive um contato com Jesus, né, nos meus 17 anos. Mas foi muito rápido, assim, eu ia na igreja, mas ia por ir. Mas aquilo me atraía, né, porque eu tinha um vazio dentro de mim. E aí depois eu conheci o Luiz, né, conheci algumas amizades que me afastaram da igreja, me afastaram do... Conheceste o Luiz como amigo ou já... Não, amigo. Já tinha se encantado por ele? Não. Na época eu tinha um outro relacionamento, um outro namorado, né? Mas eu trabalhei com a irmã do Luiz. Eu trabalhei acho que uns 3 anos com a irmã do Luiz. E aí eu comecei a frequentar a casa do Luiz. E eu terminei aquele relacionamento. Isso com 17 anos, né? Aí com 18 eu comecei a frequentar mais a casa do Luiz. Conheci minha sogra era uma bênção, uma mulher assim que me inspirou muito, né? Porque ela veio a falecer, mas ela era uma mulher crente. Aquela do Reteté, a irmã do Coque, aquela? Essa mesmo. Minha sogra foi assim, ela deixou um legado pra nós, né? Que não deixou herança, né? Herança de dinheiro. Mas ela deixou um legado assim na palavra pra gente, né? Eu me inspiro muito nela, assim, toda vez que eu tô em alguma luta, eu me lembro dela. E ela foi uma pessoa muito especial pra mim, porque eu não fui criada, né, pela minha mãe, nem pelo meu pai. E ela foi a mãe que eu não tive. Olha aí. Sabe, ela foi a mãe que... Ai, bem que vocês falaram que dá vontade de chorar. Pode chorar, solta o queixo. Solta. Ela foi assim, ela foi muito especial pra mim, tanto é que eu cuidei dela até pouco tempo, assim, como mãe mesmo, né? Porque ela foi especial. E ela, no início, assim, ela tinha um pouco de ciúmes de mim com o Luiz, né? O Luiz era o filho mais novo, o bebê, né? Normal, é mãe de filho homem, né, Xê? Mas depois a gente ficou muito amiga, assim, muito amiga, que ela ia contra os outros filhos e ia a favor de mim, né? Que eu era a nora do coração. Eu e uma outra lá de Camaquã. Que ela sempre diz que nós tivemos muita paciência pra
para lidar, assim, com o Luiz, né? Porque o Luiz, no início, assim, da minha conversão, ele tinha algumas dificuldades, né? Conheci o Luiz, daí eu não estava na igreja, a gente ia a festa, ia a baile, ia a tudo que é lugar, né? Eu morei em Belém Velho, Porto Alegre, um lugar bem complicado, assim, né? Bom, vamos falar disso, que é o último podcast ali, a gente tá meio queimado com o pessoal aí. Mas a gente já tá se remediando, a gente vai trazer um convidado especial para ti aí, tá, querido? Ali, mas tu falasse ali de uma intimidade que tu tinha com a tua sogra, né? Tu vê, isso é difícil, eu não consigo com a minha sogra, ela é complicada. Ela chega a dormir enroscada para dar o bote, sabe? Olha, que bicho complicado. Então, como é que foi com a tua sogra isso? Porque geralmente a nora tem um problema com a sogra, né? E não foi o teu caso. Não, é como eu disse, né? Eu acho que foi pelo fato de eu não ter a mãe perto. Ela fosse uma mãe pra ti, Sim, então. muito, muito, assim. Quando eu engravidei do Anderson, assim, eu tinha 19 anos. E ela, meu Deus, ela me cuidou muito, muito, assim, ó. Coisas que eu fui criada por uma mulher. Só que, assim, quando eu tinha 15 anos, eu saí de casa. E foi onde eu morei, em Porto Alegre, trabalhei. E eu conheci a família do Luiz. A família dele me assumiu, sabe? Tanto os irmãos quanto a mãe. Até hoje eu tenho um bom relacionamento com a família. A estrutura familiar, então, no lado da família do Luiz, ela era ela era melhor. É, perto da minha, considerável, né? A minha E era aí bem te difícil. deu esse suporte. Sim. Cuidasse dela até quanto tempo? A avó até os 78. Vivesse até os 78. Uhum. Faleceu. Faz 2 anos que ela faleceu. É recente, então? Sim. Nossa, que história, hein? E como é que tem sido daí, então, de lá pra cá? O que eu vou te dizer assim? Eu sinto mais falta da minha sogra do que... Eu lembro pouco da minha mãe e lembro muito mais da minha sogra, né? Tanto é que, assim, é domingo, dia das mães, qualquer evento que a gente pudesse estar junto, a gente tava, sabe? Então, assim, chega dia das mães, a primeira coisa que eu e meus filhos se olhamos e cadê a avó, né? Falta alguém aqui. E essa blusa aqui é dela. Olha aí. Essa blusa aqui eu peguei de herança. Porque, gente, não tem explicação. Uma mulher, assim, que me ensinou a orar, me ensinou a confiar em Deus. Exemplo de mulher, assim, testemunho, honesta, demais, demais. Ela tem um amor muito grande, tinha, né? Um amor muito grande pelo nosso pastor, o Everton, né? Ela sempre disse, o Everton investiu muito em nós, no Luiz, na caminhada, assim. E ela sempre disse, eu agradeço muito a Deus, assim, pela vida do pastor Everton, né? E para nós isso foi importante, porque ela viu o quanto a igreja, o quanto o Everton... Eu conheci Jesus na Mover em 2004. Então vai fazer 19 anos em setembro que eu conheci Jesus, né? 19 anos? 19 anos. Foi quando chegasse na Mover, então? Foi quando eu cheguei na Mover. Como é que foi daí a chegada assim, na Mover? Foi uma loucura. Não chegaste convertida? Não, cheguei uma jovem toda errada. Eu era uma menina, eu tinha 24 anos e mãe de 3 filhos. Uma menina, realmente, assim, 24 anos não tem maturidade, né? Eu era mãe, só isso. Mas aí de Belém Velho tu vinha congregar aqui na Mover, em Nova Santa Rita, é isso? Não. Como é que foi essa transição? Na verdade, quando eu ganhei, no dia que eu ganhei o meu Anderson, eu ganhei o Anderson na Santa Casa em Porto Alegre. E nesse dia o meu cunhado, que mora aqui em Nova Santa Rita, falou pro meu esposo, Luiz, olha, eu arrumei um serviço pra ti, mas tu tem que ir pra Santa Rita. Eu nem sabia que existia essa cidade, pra mim Santa Rita era Guaíba. Eu também não sabia. E... Quando eu abri os olhos, eu tava com 18 anos aqui dentro. Sério? Que loucura, né, Chico? Mas eu gosto daqui. Também gosto. Aí eu fui ganhar neném, né? E ele veio assim, não, eu não vou ir pra Nova Santa Rita, eu não vou. E eu disse, mas quem é que vai ganhar o filho? É eu ou tu? Olha só o desaforo. Aí ele veio trabalhar pra cá. Só que ele veio trabalhar pra cá e o Luiz tinha, no início assim que eu conheci ele tinha problema com bebida, muita festa, jogos, jogatina, sabe? Viciado mesmo em bingo e bebida. E troco? Jogo de osso, jogo de Olha, galo, qualquer coisa ele sempre gostava. tem, né? Não sei onde é que ele arrumava. Tanto jogo.
E aí ele veio pra cá, só que eu ganhei o Anderson lá em Porto Alegre, minha sogra ficou me dando todo o apoio pra mim, e o Luiz passou 1 mês, não voltou a me ver. Passou 2 meses, não voltou a me ver. Quando foi no 3º mês, eu disse, não, só um pouquinho. É que ele queria passar do contrato pra ir buscar eu lá, né, eu e o Anderson, pra trazer pra morar pra cá. Ah, tá. Achei que tu tinha feito um contrato com ele e ele tava esperando passar nesse contrato contigo, entendeu? Pra Não. aparecer. Então ele tava esperando isso aí pra te trazer, é isso? Sim, só que a Raquel colocou a mudança dela numa Kombi e veio embora pra Santa Rita. Vai ser é do nome, né? Raquel, né? É, com o Anderson antes tinha 3 meses. 3 meses. Eu esperei os 3 meses ele passar do contrato e eu vim pra cá. Eu vim pra Nova Santa Rita, né? Chegou na frente do emprego. Sem nada, na cara e na coragem, né? Mas eu creio assim que Deus tem a nossa história escrita, né? Porque não é possível, o que eu vim fazer aqui, né? E aí eu cheguei e ele não tava em casa, ele tinha saído. Ele alugava uma casa aqui em Santa Rita. E quando ele chegou em casa, ele deu por conta que eu tava na casa onde ele morava, né? Porque eu já tinha vindo uma vez antes com a minha cunhada, então eu sabia mais ou menos vir. E eu vim embora pra cá. Eu disse, não, se a gente vai tentar a nossa vida junto, é eu, tu e o Anderson. Vou só pedir pra te levantar um pouquinho o microfone ali pra chegar, porque aí pra ficar o áudio ficar melhor. Tá. Pode continuar. E aí foi, né? Foi um tempo assim, não foi fácil. Eu morei os 4 primeiros anos que eu morei aqui em Nova Santa Rita, de 2000 a 2004, 2003, 2004, eu passei muita dificuldade, sabe? Não conhecia ninguém. Em seguida eu engravidei da Franciele. É que não tinha muita gente pra conhecer também, né, Chico? Nova Santa Rita. Quando eu nasci, o primeiro vizinho ficava lá a 4 km de distância. Era a minha casa e o Hélio Fraga. Era só E tu mora bem perto ali, né? Tua Pois mãe? é, e eu tô no centro, gente. Esse é o centro. É. Que loucura. Eu morei na rua do cemitério ali de Bertocílio, na rua... Na 20, né? Não, é bem em frente ao cemitério. Sei que, resumindo, não tinha muitos vizinhos, né? Mas tinha uma senhora que era minha amiga e ela falou assim que ela viu o Luiz no bingo em Canoas e ela dizia assim, meu Deus, eu tenho que falar com essa mulher. Hoje, glória a Deus, ela é convertida, sabe? Eu digo, hoje a gente é amiga, mas na época, assim, eu não conhecia. Mas ela disse que sentia muita pena de mim, sabe? Que ela dizia assim, meu Deus, aquele homem vai chegar em casa sem R$1 no bolso. E realmente, né? Que vício, né? Porque isso realmente te faz ali, de repente, um pai de família desperdiçar um salário inteiro na esperança de multiplicar aquele valor, né, Chico? É uma mentira, né? Não foi um dia, né? Foram anos ele fazendo isso, né? E eu ali, eu dizendo, meu Deus do céu, o que que eu faço? Aí eu pegava, ele me dava o cartão dele pra me receber, né? Uma época eu ficava com o cartão dele, eu recebia. Só que eu dizia assim, não, mas ele é o homem da casa, ele que tem que, né? Ele que tem que estar à frente das coisas, receber, aprender a pagar as contas. Não, eu não sou babá, não casei com filho. Eu entregava o cartão do banco pra ele, deu, né? Acabou. Acabava o homem. Acabou. Aí em 2004 foi o ano da minha alegria, né? Foi o ano assim que foram muitas coisas até 2004. Muitas coisas assim pra mim desanimar e desistir, assim, de viver com ele, de ir embora, não sei pra onde, tentar a vida sozinha, que fosse o caso. Mas em 2004, eu posso dar nome de pessoas, né? Aqui pode entregar tudo, depois a gente se vira. Advogado. Aproveitando, a Tá gente tem um advogado. Ah, aí, então tá na benção. A gente tá aqui com uma pizza pra ti. É ele, Túlio, que fez da gamela ou não? Tô fazendo, tô com a lixa aqui na mão, aqui, ó. Mas eu tô lá na função ainda. Aqui, ó, achou que eu não ia falar, né? CS. MCL. Eu sou péssimo com nomes. MCL congelados, é essa, né? Não. Claro que Pizza. Pizza MCL congelada, é Marcelo, Cinta e Luísa. Luísa. É pouco pra ti, a melhor pizza de Nova Santa Rita tá aqui nessa mesa aqui. Muito obrigado, é um dos nossos patrocinadores aí, fazendo mais um mimo pra a nossa convidada aqui. Se tu que tá em casa e tem um negócio aqui dentro da igreja ou fora, quer fazer parte disso aqui, neste momento aqui, ó, entre em contato conosco aí, fala com o Liminha ali, fala com o Peppa ali, a gente dá um jeito, tá bom, querido? Nós temos o patrocínio da Sementinha. Temos, que é de criança. Adulto não tem, eu tô com as meias furadas. Se tem uma loja
de adulto, vem patrocinar nós pra eu trocar minhas meias. Apesar que roupa de criança também dá nele, né? Porque o tamanho do é desse. E aí tava passando dificuldade, então tu pensou ali em abandonar o barco ali e deu uma resistida, então. Nesse momento ali, nos 4 primeiros anos ali, é isso. Isso. Qual foi a alegria que chegou então, que te balançou, que te motivou? Em 2004 teve eleições em Nova Santa Rita e a Nádia foi candidata a vereadora. A Nádia, minha comadre. Sim, Madrinha irmã da igreja aqui, né? A Nádia, irmã da Rita, irmã da Biba. Aí nós vamos ficar metade da igreja falando, porque aí essa família é grande. Filha da avó Iris. E a Nádia foi na minha casa. A gente morava na mesma rua, mas ela nunca tinha me visitado. Ela me viu só grávida da Dani. E ela disse que sentiu uma coisa boa quando me viu e queria falar comigo. Só que eu era Ai, gente, eu era muito endemoniada. Eu era muito... Que isso, Chico? Me conta mais. Eu, assim, ó, se me olhasse, eu mandava pra tudo que era lugar. Eu era terrível. Era do capiroto, então. Sim, eu era difícil. Muito difícil. E aí ela disse que tinha medo de chegar em mim, sabe? Ela não sabia. Daí ela me conquistou. Eu também teria. Ela me conquistou trazendo uma cuca. Eu tava grávida da Dani. Mas me explica como é isso. Porque, tipo, te conquistou trazendo uma cuca. Mas falasse que era meio que endemoniar, assim. O demônio gosta de cuca? Como é que funciona isso? Eu tava no portão da minha casa. E ela passou, assim, com uma amiga dela. Com uma fornada de cuca, assim, eu olhei, né, mas eu tava grávida, né, daí ela disse assim, eu tinha motivo pra ir em ti, voltei, né, queria matar a tua vontade de te dar uma cuca. Aí a gente foi o primeiro contato que a gente teve, só que ela foi candidata a vereadora, e ela começou a ir, né, pedir voto nas casas. Dava uma cuca, um voto. Daí ela foi me visitar. E ela disse que chamou muita atenção que eu tinha os 3, né? Eu tinha os 2 e aí a Dani nasceu. Eu tinha a Dani bem bebezinha. E a minha casa era bem limpinha, sabe? Minha casa era bem limpinha. E ela disse que aquilo chamava atenção nela. E ela começou a me falar desse Jesus maravilhoso, sabe? E ela começou... ela... Na época, a igreja era no Baile. A nossa igreja era no Baile. Eu não cheguei lá. Mas... A Nádia começou a me falar de Jesus. Ela também começou... Ali foi o início, acho que, da conversão dela também. E aí eu vim na igreja. Eu vim. Era um evento de rua, acho que foi aqui. E... sabe quando tu procura algo por anos e quando tu chega, tu diz assim... Era isso que eu tava procurando. Isso, então, tu não tinha nenhuma religião ainda definida? Na verdade, eu acho que eu já tinha... eu já tinha Jesus, eu creio, porque assim, eu nunca fui batizada, meu pai me apresentou quando bebê. Então, eu tinha uma coisa comigo, assim, que eu ia em igreja evangélica. Nunca fui em outras igrejas. E... onde é que eu tava? Deixa eu lembrar, que nem diz o outro, deixa eu lembrar. Tu já tinha Jesus? Eu sinto que eu já tinha ali, né... No Balibar... Não cheguei no Baile Bar, eu vim aqui. Aí comecei a frequentar aqui. Nessa época, a Nádia ficou muito doente. E aí eu comecei a cuidar dela. Eu sei que a gente começou a ficar numa ligação muito forte. A Nádia, pra mim, sim, foi... Eu tenho mania de adotar, né? Mania de adotar pessoas como mãe. Assim como eu peguei minha sogra pra mim... Eu tô disponível. Entendeu? Eu adotei a Nádia. A Nádia foi uma mãezona pra mim, assim, sabe? Só que a Nádia me ensinava, assim, ó... tu tem que dar limite pro Luiz. Porque o Luiz seguia no mesmo barco, passado, né? Era passado, neguinho. Mas aí a gente começou um discipulado nas Malvinas. Que o nosso pastor Everton ia de... Como é que é o nome daquela bicicletinha? Monareta? Uma barra forte. Barra forte. O pastor ia de... O famoso camelo, pra quem não conhece. O pastor ia lá fazer discipulado com nós. Foram anos fazendo discipulado. E muitas pessoas passaram ali naquele discipulado com nós, sabe? Era eu, a Nádia, a dona Iris, mas assim, toda semana tinha alguém diferente. Eu era uma amiga, né, uma conhecida, e eu creio que ali foi um ponto de evangelismo ali na Malvinas, sabe? Nas Malvinas. Eu morava nas Malvinas. Aqui? Não, lá. Meu país. Aqui digo, indo pro Berto Sírio ali? Isso, do lado da Via Nova ali. Foi o primeiro lugar que eu morei, foi ali. E então, esse contato com a igreja pra mim foi muito bom, sabe? E o Everton, assim, foi incansável.
a gente pode... Pedalando no camelo. Incansável mesmo. Foi incansável mesmo. Muitas vezes a gente não tava, ele batia, a gente não tava, mas eu digo assim, ele não desistiu, né? Foram 5 anos fazendo discipulado Ele com devia nós. ser bem magrinho nessa época, né, Che? Porque pedalando... Ah, assim, eu pra ia cima e pra trazer a baixo. foto, Dido. Eu tenho foto Tu do tem pastor? foto? Tenho. Dele apresentando a minha Dani. É guri, tá? Me chamasse desse rapaz de Ai, novo. de novo. Desculpa. Tá Guri. confundindo com alguma coisa. É. A gente É a até é um idade. pouco parecido, mas esse guri até é gordo, é. É a idade. Eu tô com a idade. Mas o pastor Everton devia ser magrinho, né? Porque hoje ele tá andando de carro ali da igreja, então, tipo, hoje ele já não anda mais a pé, entendeu? Então já tá mais gorducho, entendeu? Seria bom ter dar ideia pro pastor Paulo de trocar de novo por um camelo, né? Seria uma boa, né? Eu acho. Projeto. Pastor Everton de camelo na tua casa, né? Que É. loucura. Não, mas O que é tu legal, acha né? dessa aí? Mas é legal a gente lembrar, né, do início lá. Eu não lembrar do que era, né, ruim, assim, mas lembrar do quanto a gente passou e hoje a gente vive bem, às vezes a gente não lembra de onde a gente realmente saiu, né? Sim. E aí foi esse teu processo de conversão ali, tu já estava praticamente convertida já? Eu vou te dizer assim, eu usava roupa curta, eu tô falando de mim, né? Eu usava roupa curta, roupa degotada. Eu era uma jovem, né? 24 anos, eu achava que eu tinha que viver, eu realmente não era convertida ainda. Não. Eu demorei no um bom, processo, eu então. demorei um bom tempo, mas foi bastante tempo vindo sozinha na igreja, nós tínhamos uns acampamentos lá em Cachoeirinha, eu ia sozinha com as crianças, o Luiz não ia. Foram anos, até que em 2010, aí o Luiz se rendeu, né? 2010, Neste momento que tu ia sozinha, quantos anos foi indo sozinha mesmo? 6 anos, 6 anos ali, dobrava o joelho orando para que ele fosse. muito, Olha aí, irmã, tu que tá em casa aí, o marido ainda não tá indo, olha só que história, hein? muito. 6 anos de joelho dobrado. Mas veio a resposta. Veio. E não era só a questão de, né, que nem não é só a questão de orar e esperar. Eram muitas lutas, né, nesse meio do caminho, assim, porque a Luiz era difícil. Tem coisas assim que eu prefiro nem lembrar. Eu creio que Deus curou, assim, né, mas assim, de agressão verbal, de coisas assim que machucou, sabe? Mas que, graças a Deus, assim, eu sempre priorizei muito, assim, acho que porque eu não fui criada por pai e por mãe, eu tive uma coisa na minha cabeça. Meu pai, eu acho que teve uns 10 relacionamentos. Minha mãe, de criação, também teve uns 10. Então eu dizia assim, não, eu quero ter um só. E, né, se aconteça o que acontecer, até que a morte os separe. Para te ver como Deus já tinha preparado algo para ti, né? Porque tu tinha exemplos que não eram dos melhores em casa, né? Um pai com vários relacionamentos, mãe também. E tu decide acabar com esta maldição da tua família na tua geração. Então, a partir de ti, os teus filhos não teriam a mesma vida que tu teve. Amém. Olha que lindo isso, né, Xê? É, Isso não é é? maravilhoso. A transformação de Deus na vida de uma pessoa. Não é simples, né? É como eu digo, né? Tem muitas coisas, acontecem muitas coisas. Tu ora, tu espera, e o tempo às vezes machuca, o tempo judia, né? Mas a gente tem que confiar. E uma coisa que eu aprendi justamente com o nosso pastor, né? Com o pastor Everton, a constância, né? Nem sempre eu sou constante, eu não vou dizer que eu sou, mas eu vejo nele, assim, sabe? Tu não vê... Tu te inspira em alguém, e eu me inspiro nele, sabe? É que o homem é a paz em pessoa, né, gente? Se pensa em fruto do Espírito Santo, não tem como não lembrar do Everton, né? É verdade. Agora, é lindo porque tu teve uma transformação e nós aqui acompanhando, para quem te conhece pessoalmente, a tua família inteira convertida hoje, né? Amém, em nome de Jesus. Que maravilha, né? E qual foi para ti nesse momento, Raquel, o que tu presenciou de o maior milagre que tu já viu, assim, que tu pode falar para nós, assim, o maior milagre que eu já vivi, que eu pude ver de Deus na minha vida, foi essa coisa. O que vem à mente? Eu acredito que foi a conversão do Luiz mesmo. De tudo, assim, sabe? Porque por muitas vezes eu pensei que não ia acontecer. Porque, assim,
eu vejo muitas mulheres falando, né? Ah, mas o esposo é santificado, né? Devido à esposa e tudo. Mas assim, tu ora, tu quer teu marido caminhando contigo, tu ora, tu quer tua esposa caminhando contigo, né? Se a esposa é convertida, ela quer que o marido... uma coisa que eu sempre orei, que eu queria fazer as coisas, eu queria estar na igreja, e se Deus me desse algo pra fazer na igreja, eu queria fazer com ele. Sabe? Eu queria estar com ele, eu queria que ele estivesse do meu lado. E não é simples, assim, demora às vezes, né? Cada um tem um processo. E pra mim foi, realmente, quem conseguiu ver ele ali um pouco antes do acidente, viu que assim, ó, ele teve uma entrega. Quando ele se converteu mesmo, sabe? Mudou o semblante dele, mudou tudo. Mas aí tem os prós, né? Depois tem outras coisas. Mas eu creio que até a eternidade a gente vai estar aprendendo com o Senhor, né? Ah, com certeza. É um processo, né? É. E faz parte de algum ministério na igreja hoje? Quais são os ministérios? Ai, Jesus. Eu trabalho com casais, né? Célula de casais. Uhum, É líder, né? isso. Como é que é isso? A transformação. Pegar casais novos chegando. Eu vou te dizer assim que pra mim e pro Luiz foi algo assim muito bom. Não, quando a gente recebeu esse convite do pastor, não foi assim, a gente pensou que ia ensinar, sabe? Vamos ensinar, a gente tem bastante história pra contar, a gente tem bastante testemunho, mas o que eu aprendi e o que eu tenho aprendido que muitas vezes não sou eu. Sabe, eu vejo hoje que tem casais novos na nossa célula ali, que a gente continua cuidando, né? E que as pessoas dizem, como eu queria ser que nem tu. Eu digo, meu Deus do céu, tu não faz ideia do que a gente luta pra ser diferente. Porque a nossa luta é todo dia, Sim. né? Todos os dias a gente renuncia àquilo que a gente era. E como é isso, né? Há pessoas dentro de uma congregação, às vezes, querendo buscar esse ser líder, né? E geralmente Não é simples. aí é a pessoa que não quer, que é chamada para isso. E aí é a visão, é a direção, porque Deus coloca aquele que não está preparado, né, para aquele molde, né? Porque aquele que acha que está preparado vai querer botar, fazer da cabeça dele, né, o ministério. Tu tem outro ministério também de visita nas casas, né? Como é que é isso? O que é Ministério de Misericórdia, eu acho que é o nome? Mais ou menos. E nessas tuas visitas, assim, o que te mais chamou a atenção? Teve alguma visita, assim, que foi muito impactante para ti? Essas visitas me lembram muito a minha história. Então, assim... Lá do passado, lá das Malvinas. Não, das Malvinas das mesmo. Malvinas, então um pouco mais pra cá, então. Um pouquinho mais pra cá. Me lembra muito a minha história, assim, sabe, da escassez, das dificuldades. Quando eu morava nas Malvinas, eu tinha uma amiga minha que era da Assembleia de Deus, lá do Caju. E devido ao Luiz botar o dinheiro fora, né, gastar em bebida e jogatina, essa minha amiga fazia fornadas de pão e levava pra mim, lá nas Malvinas. E hoje a filha dela veio aqui, há pouco tempo a filha dela veio na nossa igreja aqui. E eu pude dizer que a Dani e ela usavam roupas juntas de doação, sabe? Então, assim, isso mexe muito comigo. Eu sei o quanto eu precisei. E cada vez que eu faço uma visita, eu não olho para aquela família assim, pensando, talvez eu seja boba, né? Mas eu não olho para aquela família assim, pode ser um malandro, pode ser alguém que vai me passar a perna, pode ser alguém que vai só usar da minha boa vontade, né? Não, eu olho para aquela família e lembro, eu não fiz isso. Então, há pessoas sérias também nesse meio, sabe? Há pessoas que realmente estão precisando de uma ajuda. E a maior ajuda, quando eu separo a rancho, alimento, roupa, eu coloco uma Bíblia dentro da sacola. Né? E eu mandei para uma senhora lá em Canoas uma sacola de comida. E a primeira coisa que ela disse que ela agradeceu foi pela Bíblia. Que tinha uma bibliazinha. São bíblias velhinhas, assim, eu não compro Bíblia. Eu boto dentro da sacola. E eu digo assim, aquele alimento vai acabar, né? A comida vai acabar, a roupa vai gastar, vai rasgar. Mas se ela pegar, aquela Bíblia não tá indo lá em vão. Alguma coisa vai surgir, né? Vai surgir um efeito. Ali tá a semente sendo plantada, né? É. E como é que funciona esse projeto? A gente sabe que tem também a parte do varal solidário, ali uma arrecadação de roupas para doação.
tu mais uma irmã lá, acho que é a Clarice, né? Passam Isso. a roupa. Se tá faltando um botão na roupa, vocês consertam a Mas roupa. é ela, porque eu não entendo muito de costura. Aí é a humildade da É. pessoa, né? Che? Passa a roupa, arruma, deixa tudo Não, cheirosinho. a A gente gente teve a lava. oportunidade de participar de um dos projetos ali no bairro Caju, que é no mercado ali, que a gente pôde acompanhar. E foi um momento muito legal. A gente viu várias pessoas, as pessoas achando que as roupas deveriam ser compradas e a igreja estava doando. E tu à frente disso, como é que funciona até para o pessoal que está em casa saber esse movimento da igreja e poder ajudar. Talvez aqui a gente hoje agora vive num inverno aí, a gente está passando hoje amanhecer com 4 graus, imagina, quem está na rua aí dormindo e a gente podendo ajudar essas pessoas. Como é que a pessoa pode procurar a igreja, como é que pode te ajudar ali nesse teu ministério? Na verdade, eu participo de vários grupos, né? Grupo de doação, grupo de venda, troca. E nesses grupos as pessoas pedem socorro. E através, que nem agora quando teve essa tempestade, esse ciclone, né, que inundou algumas casas, eu conheci uma moça do Caju, que ela pediu ali no grupo que a casa dela entrou água que nem na rua, eles vieram embora de fora, não sei o quê. Daí lá vem a minha história, me remete à minha história, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém em Nova Santa Rita. Eu não conhecia ninguém, E aí tu ninguém, te visse ninguém. nela, velho. Eu me vi nela e eu disse assim, gente, alguém precisa, né? Ô, Jesus, né? Deus tá aqui, Deus te cuida, Deus te guarda. E eu não perdi mais o contato dessa moça. Eu sigo ajudando ela. Ontem eu separei um monte de roupa que eu vim, lavei, a gente lava. O meu papel é lavar, costurar é mais com a Clarice. Mas assim, a gente aceita doação de roupa, a gente aceita doação de alimento. No caso, a nossa igreja tem uma quantia exata de cestas básicas que já vem por conta da igreja. Mas eu sempre peço para o pastor a questão da gente fazer algumas sacolas a mais para quando alguém pede socorro. Por quê? Porque a gente não sabe quando vai dar um temporal. Sabe que isso é uma coisa importante, porque aquele irmão que tu falaste ali, que tu me confundiu, o Dido, ele era um dos irmãos que quando chegava aqui na igreja, ele estava também, né, naquele processo de conversão, ele também ficava esperando a igreja, porque a visão do pessoal de fora é justamente que a igreja vai lá para te roubar dinheiro, né, aquele tal do dízimo. E ele estava com essa esperança aí. E o pastor Everton, sabiamente, acho que ele emendou uns 3, 4 cultos e esqueceu de pedir o dízimo. E o Dido estava esperando, assim, quer ver, véio, vão pedir dinheiro em algum momento. E não pediram no primeiro culto, não pediram no segundo, não pediram no terceiro. E aí ele achou estranho. Pô, esses crentes não querem dinheiro, que loucura. Aí aquilo ali chamou atenção. E aí, pô, aqui é um lugar sério. E aí, porque isso era ele já veio armado com aquela desculpa para rejeitar aquilo, entendeu? Então vou dizer que até foi de Deus ali o pastor não falar do dízimo naquelas noites ali, porque aquilo ali veio, chamou a atenção e ele acabou se convertendo. Então tem muita pessoa que nem o Dido ali, talvez pensando que, pô, por que dão o dízimo? Eu posso ajudar a pessoa, eu mesmo. Mas acaba não fazendo. Acaba vendo ali a pessoa passando frio ali, não ajuda. Não tira o casaco ali. Eu mesmo já encontrei uma pessoa passando frio na rua, tirei o meu casaco e dei para a pessoa, porque é isso que a palavra de Deus fala para nós fazer. E aí, a igreja, com esse movimento da cesta básica que tu menciona agora, a gente consegue ver todo esse trabalho das roupas que são doadas, a cesta básica. Ali está o investimento também, claro que manter toda a estrutura do prédio, uma igreja ali com um ar-condicionado para te usar no verão, toda essa estrutura ela tem um custo. E aí manter isso também, sim. O dízimo é usado para isso e para dar esse apoio para essas famílias que não têm condição, né? Sim. Então isso é bem importante, esse teu ministério a respeito disso, né? É uma coisa bem transparente, né? Porque outra coisa que chama muita atenção, me chamou muita atenção na nossa igreja, na igreja Mover, assim, os primeiros encontros lá na sede, que era bem especificado antes de nós se tornar membro, exatamente onde era usado, né, o dinheiro. E me chama a atenção assim, poxa, tem uma parte que é para ajudar as pessoas, né? Porque a igreja ela tem um papel na sociedade muito importante, sabe? Não claro que tem, a maior é a salvação. A gente sabe disso, né? Mas tu vai bater no ombrinho do teu irmão e vai dizer, vai em paz que eu vou orar por ti? E ele vai chegar em casa e não tem nada para dar pro filho? É difícil, né?
E tu vai pra tua casa no quentinho, Comer comer. é difícil. Eu não consigo ser assim, sabe? Eu não consigo ver uma família passar por dificuldade e simplesmente vou orar por ti, né? Eu acredito que Deus quer que a gente faça algo, né? E é como eu falo, né? Se alguém faz algo que, né, tá mentindo, tá fazendo algo pra mim, não é pra mim, né? É pra si próprio. Porque a minha intenção é que essa pessoa não passe dificuldade, né? E até essa semana a gente tava falando assim, quantos países aí do lado, né, tem dificuldade de ter. Se a gente sair na rua, olha a nossa igreja aqui, tu faz uma campanha, o pessoal é abençoador, derrama comida, trazem alimento, então não é um povo. Isso também é bom pra gente se desprender, porque às vezes a gente tem 10 quilos de arroz dentro do armário, mas estraga, né? Estraga. Não, faz falta lá pro fulano, pro ciclano. E se a gente sair da nossa zona de conforto e olhar pro que tem na volta, tem muita coisa. Claro que muitos porque fazem coisas erradas, mas eu sempre penso, tem as crianças, criança não tem culpa, né? Chegou a hora de comer, dá fome, eu sei porque eu tive... E eles pedem, né? Eu sei porque tem 3 em casa. Na minha época lá de Rico escassez... dos bichinhos, né? Louco pra comer Kinder Ovo. Na minha época de escassez com o Luiz, claro que era por consequência de coisa errada que o Luiz fazia, né? Mas não tinha, às vezes, o que dar para as crianças, sabe? Não tinha. E é uma coisa, assim, que eu quero só voltar nisso lá, assim, que a nossa vida é fruto de escolhas, né? E eu creio que a gente escolhe fazer as coisas certas e Deus vai honrar, sabe? Porque hoje não me faltam as coisas. Aleluia. Né? Não faltam as coisas. Mas se eu tiver 5 quilos de arroz e tiver que dividir, não é problema. Vamos dividir. Né? Porque muitas vezes a gente não tem, né? Também nem pra gente. É verdade. Pode acontecer. Hoje tu tem trabalho, amanhã tu não tem. Mas tu não vai tapar teus olhos e não enxergar como tá a vida do teu próximo. Né? Aqui a gente ficou sabendo de uma história que aconteceu e eu preciso daí trazer isso à tona porque é uma coisa que me impressionou. Teve uma vez aí, eu quero que tu me conte como é que foi essa experiência para ti a respeito de um local que que tu foi visitar ou que tu foi no local e tinha acontecido um incêndio e aí a única coisa que ficou inteira naquele local havia sido uma Bíblia. Como é que foi isso? Foi ano passado, eu acho. Foi ano passado. Por sinal, perto de onde eu morei. O primeiro lugar que eu morei. É a Raquel, a menina é a Raquel. Eu conheço a Raquel desde pequenininha. O pai dela trabalhou com meu marido na Bereta, na Galvânica Bereta. E a gente chegou lá para atender, para ver, né, para ver como é que tava. Não tinha sobrado nada da casa, nada. Tanto é que eles tinham feito um mutirão e já estava até construindo a outra casa. A avó dela é crente da Assembleia há muitos anos, eu conheço a família deles. E a menina pegou e foi lá dentro e buscou. Ela disse, olha só o que sobrou. Sobrou só isso. Gente, a Bíblia sapecou a capa e não queimou nada dentro, nada, nem uma folha. E aquilo me chamou muita atenção, assim, né? E eu até falei pra ela, Deus acho que quer alguma coisa contigo, né? Porque ele deixou inteiro aquilo que tu precisa. O resto tu adquire. E tu precisa da palavra, né? Precisa voltar pro Senhor. E ela até chorou assim, né? Então, a gente foi atender, né? Foi levar um socorro. Que nós não seríamos os únicos. A gente sabe quando acontece esses incêndios, muita gente ajuda. Isso é bom, né, Che? Porque a gente vê pessoas se movimentando ali, às vezes não é nem da igreja e tem esse coração, né, disposto. Sim, isso vai de pessoa para pessoa, né? E a Bíblia estava inteira lá, Inteirinha. Que Inteirinha. loucura. Só queimou, assim. E a casa explodiu, né? Ela, pelo que ela contou, assim, o filho dela foi abrir a porta. Eu acho que foi o gás que estourou, alguma coisa assim, porque não ficou nada. Só conseguiu tirar a Bíblia inteira. Que loucura. A gente tem mais um momento aqui agora para te honrar, Raquel. A gente trouxe para ti aqui um doce da Jéssica Docinhos. Hoje tu vai sair daqui uns 2 quilos mais gorda, né? Já vou te avisar. A gente até tá procurando uma parceria aí com uma academia, porque
Boa. Depois do podcast, a gente aumentou uns 10 quilos, acho. Crossfit, academia, Crossfit. caminhada. Chama nós. Assim, ó, se tu quer, falando da Jéssica Docinhos, não é só docinho, é um docinho personalizado. Tu quer com nome, tu quer com letra, em cima do docinho, trufa, tudo ela faz. Tudo tu pode pedir pra ela bota lá o que tu precisar, o que tu quiser. Que loucura. Olha aí. Deixa eu botar aqui no meio aqui pra ter. É pouco pra ti, hein? Ô, deixa eu fazer uma pergunta. Manda Falando lá. em Bíblia, e a Ruth? Já leu sobre a Ruth na Bíblia? Já? Ah, já. Ele tá louco pra fazer essa piada. Aqui, ó. Só não Tava faz porque o segurando. pastor tá no bastidor. Ó, eu disse que ia fazer lá, ó. Terminei aqui Terminou? a gamela. Mas Dá. tu não pode ter feito isso. Sim, fiz. Mas dá muito trabalho e muita Sabe? sujeira. Sabe quem é o pai da mentira? É serragem. Até foi bom porque meus óculos estavam embaçando aqui. Raquel, olha só. Fala. Naquele momento ali, tu vinha, agora tu tapado de farinha aqui. Até teu bigode. Tu teve. Ele estragou meu bigode, não acredito. Ah, isso aqui é difícil de pentear. Até tu tem barbearias aí que querem nos procurar e eu tô precisando aparar. Naquele momento ali que tu veio pra Nova Santa Rita, estava com o Anderson, já estava com a Fran, junto também a Dani. E aí nesse momento receberam, né, um presente de Deus. Como é que foi a chegada da Nath? A decisão de adotar essa criança, de receber na tua família e estar com ela ali, esse presente de Deus. E ainda depois veio ainda a Aninha, né? As duas Amém. praticamente juntas ali, né? Daí isso me corrige aí se eu estiver errado. Mas como é que foi a chegada da Nath aí pra ti? Explica pra nós ali. A Nath, por N vezes, assim, eu ajudei cuidando da mãe dela, né? A mãe dela tinha uma dependência química, né? Foram 22 anos usando drogas, né? E 22 anos usando droga. ela faleceu ano passado também. E Que triste. ela morou comigo, acho que muitas vezes. A gente conseguiu internar ela. E na última vez ela engravidou da Nath. Ela morou comigo até ela estar grávida da Nath, acho que de 6 meses. E só que era muito engraçado assim, gente. Olha, quando a Sandra... O pastor Everton sempre nas minhas histórias, né? A Sandra tinha marido, tinha as outras filhas, tudo casa, tudo direitinho. E os dois entraram pro mundo das drogas e perderam tudo, tudo. Meu cunhado até preso foi. Não é o pai da Nath. A minha irmã engravidou na rua dela, né? Engravidou dela na rua. Mas eu digo assim, o que a gente investiu na Sandra, tentou de tudo que foi forma pra minha irmã se restaurar e não adiantou, sabe? E aí, quando ela engravidou da Nath, em 2012, eu tava no melhor momento da minha vida em tudo, sabe? Eu tava... Tudo funcionando perfeito. tudo perfeito, Vida assim. alinhada. Eu tava trabalhando numa escola, dando aula, tava estudando, fazendo, né, magistério, e tava assim, ó, perfeito. Aí a minha irmã pediu pra vir de novo. E grávida já da Nath de 9 meses quase. Ela veio, vinha e voltava. Quando ela entrava em crise, ela ia pra morar na rua, né? Aí então, um belo dia ela ganhou, a Nath. E o hospital me ligou. Eu não sou irmã da mãe da Nath de sangue, né? A mãe dela que me criou. A mãe da mãe dela. A avó da Nath que me criou. E o hospital me ligou. Não ligou pra irmã dela de sangue, ligou pra mim, que sou irmã emprestada. Ah, porque assim, tu tem interesse na guarda da Natália? E eu, meu Deus, agora que eu já tô com a Dani com 10 anos. Sabe? Pensei assim, meu Quantos Deus. anos a Nath tinha na época? A Nath estava no hospital. Ela tinha 6 dias. 6 dias. É. E o hospital me ligou porque ela nasceu com uma enfermidade, né? Devido que a minha irmã morava na rua. E ela disse, ó, ela vai ficar até os 10 dias na UTI, neonatal. Ela tinha 1,8 kg.
ela vai ficar na UTI até o 10º dia dela e depois ela vai pra vara da infância e ela vai ser doada. E eu pedi pra enfermeira, eu disse, eu posso ver ela? Só um pouquinho? Aí a enfermeira disse, não posso te deixar ver, é só a mãe dela que entra. Tá, mas eu só vou na porta. E ela disse, não. Ah, gente, me deu uma curiosidade de ver a Nath, assim, eu creio que Deus já cuidava dela, né, porque eu disse, eu vou lá na vara. Daí eu fui lá na vara da infância e da juventude e pedi pra falar com a juíza. Daí ela disse, ó, vamos marcar uma audiência com a mãe pra ver se a mãe vai te liberar, senão ela vai pra adoção. E na verdade eu não tinha chance de ficar com ela porque eu não sou irmã de sangue. Primeiro o parentesco, né, que nem a minha outra irmã. Só que a minha outra irmã não quis nem ver ela, né. Daí eu disse, meu Deus, se eu ver ela, né, lascou, eu não posso ver a criança. Resumindo, peguei a guarda sem ver ela, porque eu só podia ver ela na UTI se eu tivesse a guarda. Quando eu peguei ela, gente, no colo, me deu uma coisa assim, ó. Me veio a minha história também, né? Porque eu fui tirada da minha mãe com 21 dias, a minha mãe de sangue. E vem a tua história. E eu disse, meu Deus do céu, a palavra diz, né, que pode um pai ou uma mãe abandonar, o Senhor não abandona, né? O Senhor não deixa. E eu disse, eu entrei na UTI, ela era um saquinho de feijão, assim, bem pequenininho, sabe? 1,8 kg. E eu disse, é minha, eu vou cuidar. Só que daí eu trouxe a minha irmã junto com ela. Eu trouxe as duas pra morar comigo na minha casa. E a minha irmã ficou cuidando dela, minha irmã ficou limpa um bom tempo. E a Nath, até os 11 meses, a minha irmã ficou morando comigo e com a Nath. Nós fazíamos acompanhamento, o Luiz, uma benção, o Luiz fazia acompanhamento nela no hospital toda semana na psicóloga, em Porto Alegre, pra minha irmã e pra ela. E eu trabalhando numa escolinha e o Luiz me ajudando. Na época o Luiz estava encostado da coluna. E o Luiz sempre me apoiou, sabe? Sempre. O Luiz, assim, foi muito parceiro. O Luiz não... Bom, o Luiz sempre foi paizão dela, né? E... aí foi isso. A gente não... Eu não me imagino hoje sem a Nath, né? Porque a Nath é uma benção, assim. Realmente, né? É fora do comum, assim. Ela tinha tudo pra ser tudo o contrário do que ela é. Eu não escuto uma reclamação da Nath na escola. Eu não escuto nem nada. A prof disse, eu não tenho o que falar dela. O que chama atenção, né, em todas essas histórias ali que tu traz é que parece que como tu viveu exatamente em todos os pontos que tu traz ali, tu, me vi novamente, aquilo aconteceu comigo. Parece que tu já sabia como lidar, né, com aquela situação, tu já estava preparada, né, Deus já tinha te dado a direção. Então, tu vê tudo que tu passou lá no passado se refletindo na vida e aí tu toma a decisão que deveriam ter tomado contigo lá naquela época, né, Che? Que coisa linda. E aí, meio a tudo isso, esse turbilhão de situação aí, tu estava vivendo tudo no auge da tua vida, veio esse presente de Deus, deu uma chacoalhada, e aí depois a gente teve aí aquele susto que aconteceu com o Luiz. Como é que foi isso aí pra ti? Esse momento ali que ali a igreja se colocou de joelho. Lembro que foi feito o relógio de oração. Ali a gente teve diagnósticos médicos ali falando o contrário. E a gente pôde ver um milagre na vida dele. O que aconteceu? Pode explicar para nós ali. Na verdade, né, eu digo assim que daquele dia, o que eu tiro pra minha vida assim é que em 5 minutos tudo pode mudar. Porque ele foi lá em casa, largou umas trufinhas da Jéssica, que a Jéssica trouxe pra ele, e largou umas trufinhas na porta. A gente tem isso, né? Às vezes quando a gente tá jantando lá em casa, comendo, as meninas lembram daquela cena que ele pegou e foi lá e levou, e eu disse, pai, guarda, bem assim eu falei pra ele, pai, guarda pra depois da janta, as meninas depois não vão comer. E ele pegou e saiu, e foi aquela cena que ficou. Ele saiu e voltou diferente, né? Naquela noite, assim, a minha amiga me mandou umas fotos e disse, um ônibus bateu num carro. Parece ser o carro do pastor. E eu disse, meu Deus. E eu saí na rua e fui avisar, vim aqui na igreja avisar, né? O que tinha acontecido, que parecia que tinham batido num ônibus da igreja. E parecia o carro do pastor. Só que eu saí na rua procurar ali o Luiz, porque o Luiz ajudava a cuidar do estacionamento, né?
Eu saí procurar o Luiz e eu dizia assim, mas cadê o Luiz? O Luiz e o seu Dorva estão em algum canto conversando. Nisso eu fui pra casa, nisso o pastor foi lá em casa e disse, pega a documentação e vem que foi com o Luiz. E na hora que eu saí no portão, Deus falou muito claro comigo, assim, né? Em Romanos 8:28, né? Onde todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Cristo, segundo o propósito a quem foi chamado. Foi muito claro, assim. E eu não sabia o que eu ia ver, eu não sabia o que eu ia enfrentar. E eu cheguei lá no acidente, eu olhei assim, daí eu até falei pro pastor assim, tu me trouxe aqui pra ver ele morto. Daí o pastor disse, não, ele não tá morto. E eu disse, eu quero ir embora daqui, eu não quis ver. E daí eu cheguei ali em casa e até minhas filhas falam hoje, mãe, quando a nossa igreja se reúne em oração, alguma coisa deu. Porque a Fran olhou pra rua, a igreja toda clamando, e o pastor falando no nome do Luiz no microfone, e elas disseram, meu Deus, aconteceu alguma coisa com o pai. E eu digo, realmente, a nossa igreja, né, levantou num clamor ali, foi muito lindo, né. E eu fui pro HPS, só que eu tinha paz, sabe, eu tinha uma paz dentro de mim. Às vezes dá um medo, a gente é humano, né. Passamos a noite inteira sentado, eu, o pastor Everton, um irmão e o meu Andy. E os outros irmãos. Bom, mas eu nunca vi, gente, tanta gente da Mover Canoas, de tudo que era a igreja da nossa igreja. Quando a gente olhou assim para o HPS, estava cheio de gente da igreja. Sabe? Ali eu vi a mão de Deus, o amor de Deus também sobre nós, né? Ninguém quer passar por isso, mas é bom sentir o amor de Deus. Ninguém quer viver aquilo ali. Mas foi assim uma cena de filme, sabe? Ambulância, a reação, do jeito que ele chegou. A gente não vê ele a noite inteira. Esperar a noite inteira ele ser avaliado por 4, 5 médicos. O pessoal dizendo assim, não, o Luiz saiu se movimentando. Quarta-feira ele tá em casa. E eu dizendo, bom, se ele entrou e passou a noite em avaliação, ele tem que internar por alguma coisa. Então, estão avaliando todas para ver por onde ele vai internar. E ele internou pelo neuro, né? Que ele só bateu a cabeça. Ele não quebrou praticamente nada, só uma costela, ele só bateu a cabeça. Mas aí a gente para e pensa assim, né? Ele podia ter morrido na hora, né? Na hora. A pancada foi muito forte. E daí eu comecei a pensar assim, não. Deus, o Senhor tinha tudo para levar ele ali. O Senhor não levou ele ali porque algo o Senhor vai fazer. Mas é uma tortura. Eu vou te dizer assim, ó. Os 12 dias de UTI foram os piores. A gente via muita gente. Fica 12 dias, então. 12 dias na UTI. E assim, cada dia. Não, tá difícil. Não tá voltando. Até tem um irmão, né, que é da nossa igreja, que viu o estado que ele tava, que ele teve parada. E quando tu tem uma parada, né, falta oxigênio no cérebro, é mais sequela. Então, assim, os indícios não eram bons, não era pra sair andando, falando, nada. Mas aí lá, 12 dias de UTI, ele me chamaram para que ele ia pro quarto. Quando ele foi pro quarto, eu disse, daí eu perguntei pro médico, né? Eu disse, doutor, agora saiu da UTI, tá melhor, né? Aí o doutor disse, não, é só porque tem gente pior um pouco que ele. E lá não tem mais o que fazer lá, aqui ele pode ficar, ponto. E aí eu disse, meu Deus. Tá, daí eu pensava muito naquela palavra que Deus me deu, né? Naquele dia, onde todas as coisas cooperam. Gente, foram assim, foi morar no hospital, 32 dias assim, parecia que era minha casa, era lá de dia, né? Nunca vi tanta gente indo ver o Luiz. Tu já tinha notado a gravidade do acidente quando tu te deparou com o estado do carro ali, que deu perda total, acredito. Até hoje eu tenho aquela foto no outro celular. Olhando assim, não tinha como alguém sair vivo. Não. Só Deus mesmo. E qual foi o diagnóstico dos médicos? E quando foi, pode ir para casa. Quando chegasse o momento dele liberar, o que ele tinha, o médico tinha de diagnóstico pra gente? Eles não Ou falam. até um pouco antes, ele chegou a dar, não tinha o que fazer. Não, eles, Algum na falou verdade... que ele ia ficar em estado vegetativo, alguma coisa assim? Ele, na verdade, assim, é tudo mais... Eu não sei se com os outros aconteceu assim, mas comigo sempre foi assim. Até da outra vez que ele se internou ano passado.
Eu fui para casa e eu fui orientada, só que ele teve uma alta melhorada. Então, assim, eu vou ter que aprender a lidar com o que eu tô recebendo. O diagnóstico era ali que, assim, ó, dali era aquilo ali, era fisioterapia, que ele ia demorar um pouco, que a lesão dele foi cerebral, né? Então, assim, o comportamento, a parte que afetou dele não foi tanto o caminhar, foi a mente. E os médicos falaram de todas as sequelas que ele ia ter. Todas. Sim, sim. E aí como é que foi? Porque a gente vê, acompanhando aqui, claro, né, a gente olhando de mais de longe, assim, porque não tá no dia a dia, mas eu lembro que as sequelas que foram passadas, o que iria ficar, e isso foi mudando com o tempo, a gente percebendo o milagre de Deus acontecendo, a própria memória dele ali, esses dias ali eu encontrei ele e mexi com ele, você sabe quem é que tá aqui agora na tua frente, e aí ele, sei, e aí eu perguntei quem é, e aí ele deu uma pensada e ele falou o meu nome. E daí então tu vê que a mente Tá fluindo, tá né? fluindo, né? Tem. Tá trabalhando. E isso foi uma das coisas que, se eu não me engano, o médico disse que era algo que não ia se recuperar, que ele ia ficar com essa sequela. Como é que foi isso pra ti? É, que eles falam, né, que como ele bateu o lóbulo frontal, que é a parte cognitiva, que é a parte de organização do cérebro, que é aquilo que tu faz. Tu sabe que tu vai levantar, tu vai lavar o teu rosto, tu vai tomar um café, tu vai te arrumar para ir trabalhar. Ele não ficou com essa parte, ele não tinha essa parte. Agora eu tô soltando ele um pouco, sabe? Tô deixando ele se virar um pouco. Porque senão a gente fica muito em cima e a gente acaba deixando a pessoa insegura também. E ele não lembrava, ele ia pro quarto, se a gente comeu aqui na sala, ele ia pro quarto, daí ele voltava e dizia, vocês não vão me dar café? Entendeu? Ele ficou com a perda de memória recente. Mas que agora, assim, ele tá muito bem, sabe? Tá bem, assim, tanto é que ele lembra, né? O que eu te digo, pessoas antigas ele lembra todo mundo, o que ele não lembra é de pessoas novas na igreja. Mas os antigos ele lembra, ele conversa, ele sabe das histórias. E nesse momento ali que tu passou, assim, porque ali tu virou, além de mãe, o pai, né, da família. Então tu ficou, vamos dizer, o pai do negócio. Como é que foi esse teu momento no secreto com Deus? Como é que era a tua busca nesse momento ali para te tirar forças da onde tu não tinha? Porque tu tava ali com, na época, o Anderson estava em casa ainda, né, o Andy. Então, mais as meninas, como é que foi isso para ti? Como é que era a busca no secreto ali? Porque tu não podia desmoronar na frente deles, né? E deve ter sido difícil. Na verdade, é como a gente estava falando, né? Eu acredito que Deus já me preparava lá no passado, né? Naquele tempo que eu busquei muito tempo sozinha. Então eu creio que Deus já me fazia forte lá, né? Deus só me permitiu um refrigério de um tempo assim com o Luiz, né? Mas só que é ruim. A mulher quer o homem com o papel dele, né? A mulher quer o homem, é que nem eu falei nisso, tu quer o teu marido convertido, quando tu é mulher, tu quer teu marido andando contigo, fazendo as coisas. Mas tu tem que tomar. Eu sempre tomei a frente das coisas em casa. Isso nunca foi um problema. Sabe? Ele sempre gostou que, tu paga as contas, tu resolve tais problemas. Ele trabalhava fora, mas quando ele se converteu já não fazendo as coisas erradas, pra mim já tava ótimo, né? Mas Deus me preparou lá atrás, eu creio, sabe? Naqueles 6 anos, assim, andando ali, né, lutando com o Senhor e pelos filhos, né? Até um dia eu tava assim, eu quero contar uma experiência pra vocês que uma vez eu tava num aniversário e a mãe de uma irmã foi cantar parabéns e ela veio orar por mim. E, eu andava assim, ó, gente, bem triste, bem chateada, porque eu dizia assim, eu não quero ser a mulher e o homem, eu não quero, eu não posso. E agora eu vou ter que começar tudo de novo, eu cuidar da casa, de tudo, né? E essa irmã veio orar por mim, eu creio que foi o Espírito Santo, porque ela falou assim pra mim, Deus tem se alegrado contigo. Esse momento tu vai ter que fazer esse papel. Então assim, eu falei Ela com falou Deus. do nada, assim. Do nada. Ela nem te conhecia direito. Não. Ela era mãe da aniversariante. Aí cheguei a arrepiar agora. E ela falou assim, e quem ouvir esse comentário vai lembrar, porque tinha muita gente da igreja e muitos olhares disseram, é verdade. Porque eu não tava feliz de pegar o papel do Luiz, sabe? De assumir o papel de pai.
de pai, que nem tu disse. Mas eu dizia assim, mas alguém precisa cuidar, né? Alguém precisa. E não é fácil ter duas adolescentes, né? Agora adultas, 22 e 20 anos, e mais as pequenas. E, né, o Andy na função de casar, embora. Então, assim, daí quando o Andy foi embora foi mais um susto. Então, foi muito... Deus me preparou, eu creio que Deus foi preparando, sabe? Até uma outra irmã um dia falou pra mim assim, eu nunca vi alguém ficar no estado que tu ficou na noite do acidente. Tu só falou assim, ó, ninguém chora. Quem quiser me ajudar, acalma as pequenas. Que eu tô indo pro hospital, que eu não sei o que vai me esperar lá. Foi só isso que eu falei. Então, assim, a gente tem momentos... Às vezes eu sou tão forte em meio a luta grande. E às vezes eu sou tão vulnerável com umas coisinhas tão bobas, sabe? Com umas lutinhas tão pequenas, com umas lutinhas na minha mente. Eu sou tão vulnerável. E quando a luta é luta mesmo, eu entendo que Deus é comigo. Sabe? É isso. Que lindo. E me conta mais também a respeito de uma outra pessoa na tua família. Que essa família aí é cheia de bênção, né? A gente pode ver aí a mão de Deus agindo. E a gente vê que tem uma pequena nuvem ali, né? Tamanho da mão de um homem. A Aninha. Ela é uma criança que a gente já pôde ver em cultos ali. Ela é muito sensível ao Espírito Santo. Na outra vez ali numa vigília teve conosco, teve uma experiência ali sobrenatural, foi muito, muito interessante, né? Como é que é ela em casa, assim, como ela tem essa facilidade, assim, com o Espírito Santo, ser dirigida, assim, por Deus, como é que é isso? Ela é meio geniosinha que nem eu, sabe? É bem geniosa, assim. Ela te acompanha, assim, no varal solidário, assim? Ama, ama. Agora, no último, assim, ela foi extremamente evangelista, sabe? E uma coisa, assim, que é lindo, né? Eu até falei hoje de manhã, pelo café da manhã. Não é ensinar a criança a vir na igreja, é ensinar o caminho, né? Porque vir na igreja... Eu moro do lado da igreja, impossível não vir na igreja, né? Mas ensinar. Não pode nem dar desculpa que é longe, né? É. E, assim, nesse último varal, a Ana Luísa tinha um rapaz, assim, que tava meio tonto, tinha bebido um pouco. Ela foi lá e começou a desenhar. Ela desenhou aquele rapaz, desenhou um anjo e desenhou Jesus. E falou assim, escreveu, né? Como eu já dei testemunho na igreja que ela aprendeu a ler depois daquela vigília. E desencadeou uma coisa ali que ela começou a ler e tá apaixonada pela leitura. E ela escreveu Jesus te ama pro rapaz. E o rapaz foi embora. E ela saiu rápido atrás do rapaz. E ele voltou com um papelzinho. Ele chorou e ela disse pra mim, mãe, ora por ele, mãe. E eu meio que me travei, assim, eu digo, calma, filha. Então, assim, ela é muito sensível, sabe? Só que eu quero destemida também, né? A Ana, quando tinha 1 ano e 8 meses, nós tava sentado no quarto, tava eu, Luiz, e a gente orava, assim, no quarto, né, junto, e ela começou a chorar. Chorar. E eu disse, o que foi, filha? É muito forte, ela dizia pra mim. E eu dizia, o quê? E ela, a presença de Deus. Então, assim, eu creio que ela já tinha algo, sabe? E 1 ano e 8 meses ela tinha. E ela falava assim, é muito forte, mãe. E ela chora, e ela é sensível pra chorar mesmo. Quando o Luiz internou ano passado, né? Ela orava, ela levantava clamor dentro de casa por ele, sabe? Agora ele tá bem, aí eles meio que se raspam, brigam, sabe? 2 crianças grandes, mas ela tem muita fé, assim, a Ana Luísa tem muita fé. E ela me cobra. Que nem... tu não vai dar testemunho, mãe? Olha o que Deus fez, mãe. Sabe? Ela me cobra. Olha aí. Ela fala. Daí, quando aquele dia que eu ia dar o testemunho da noite da vigília, daí ela ficou com vergonha. Disse, não, mas tu me cobra, vamos junto. E ela chora, sabe? Ela é bem quebrantada, assim. Ela consegue ver a mão de Deus. Eu sinto, assim, que ela vê a mão de Deus. E a gente tá... Agora a Nath entrou para os teens, né? E a gente tá tendo esse tempo devocional com a família mais seguido. Ela pega a Bíblia dela e começa a ler, assim, devagarzinho, mas ela tá lendo, sabe? Sim. E eu creio que é bênção, né? Filho é bênção, eles são uma bênção. Bom, para encerrar então, Raquel, aqui agora esse momento aqui, para mim foi um prazer, né, essa conversa. Graças a Deus a gente usa o óculos aqui, porque eu tive que lavar o olho de fora para dentro, de dentro para fora umas 2 vezes aqui.
E eu queria te dizer que a tua vida ele é muito usada aqui na nossa congregação, porque tu tinha tudo para dar errado, né, Che? Tu tinha para viver uma vida magoada, né? Tu tinha tudo para viver uma outra vida e tu escolheu ser diferente, porque Deus preparou o teu coração. E olha, eu tô para ver um coração tão grande aqui dentro dessa igreja quanto o teu. E para nós é uma honra te ter aqui. Para mim é emocionante assim a gente tá aqui. Foi, acho que o podcast para mim mais emocionante que eu já fiz aqui. A gente fez poucos, claro, mas eu tenho certeza que esse aqui vai ser marcante. Amém. Porque a presença de Deus aqui nesse lugar, com o teu testemunho, com a tua história, é gratificante escutar isso. E a gente vê também a mão de Deus na vida da Aninha, da Nath. Agora ali a gente tem orado também pela vida do Anderson ali. A gente sabe que ele está passando por um problema ali, um acidente. Então a gente ora pela vida do Anderson. Que Deus possa te abençoar, Anderson, aí agora, nesse momento onde tu tá. E, gente, eu queria deixar esse momento aqui para a Raquel, que ela pudesse deixar uma mensagem ali naquela câmera ali, olhando para eles, para aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, talvez uma vida parecida com a que tu tinha. E essa pessoa, que ela tenha se agarrar assim em Jesus para mudar de vida. Porque ela tem uma escolha e a prova disso é a tua vida, entendeu? O que tu fez, a tua escolha mudou tudo o que poderia ser, entendeu? Então olha para aquela câmera ali agora para nós encerrar e deixa o teu comentário ali para essa pessoa que está olhando esse podcast. Amém, né? Eu queria dizer assim que é como eu falei agora há pouco, né? Em momentos mais difíceis, porque teve momentos que foi só eu e o Senhor. Que eu não tinha a mãe, eu não tinha o pai, eu tive Deus, que é o mais importante, né? E que tudo tem saída, mesmo que a gente olhe a situação no momento ali e não tem, busca na palavra. Eu sei porque em N vezes assim Deus me dá a palavra. Que nem no dia que a gente levantou um clamor pela vida do meu marido, eu li Salmos, né? Esperei confiadamente no Senhor, né? E Ele ouviu o meu clamor. Então Ele ouve. Mas nós temos que ter uma entrega, né? E a entrega é tua, é individual. E viver com Deus e a constância. Eu torno a falar, né? A constância. Não quer dizer que vai ter dias que eu não vou estar triste. Não quer dizer que não vai ter dias que eu não vou estar chorando. Não quer dizer que eu não vou esmorecer. Mas quer dizer que eu não vou negar Jesus. Que Jesus é o centro da minha vida. Que tudo que eu passei, que tudo que eu passo, ou que eu vou passar ainda, é para a glória dele, é por ele, né? Eu não tenho como voltar atrás. Não é uma escolha voltar atrás. Não é uma escolha retroceder. É daqui para frente. Independente se o Luiz vai ser curado, independente se o Luiz vai ser curado completamente, porque ele já tem sido curado, é daqui pra frente. Independente se tu comprou tua casa, se tu já tem teu carro, se a tua vida financeira tá boa, é independente. Jesus não é a segunda opção, ele é a única. Então, assim, eu te convido, assim, a viver o que Deus tem pra ti hoje, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, já vivi muito pensando no amanhã. Hoje eu tenho vivido um dia de cada vez. E o acidente do meu marido me ensinou assim, mais que tudo, um dia de cada vez, né? E eu acho que é isso. Beleza. Então, gente, queria agradecer aí então a presença de todo mundo depois desse monte de tapa na cara que eu tomei aqui, porque eu vou chegar em casa vou ser cobrado, né, Che? Porque a esposa também quer que eu participe mais dessa parte aí de estar junto ali e a tua palavra trouxe isso hoje. Então eu tenho certeza que estarei sendo cobrado em casa nessa noite, tá? Então, gente, eu queria encerrar nesse momento com vocês aqui, pedir então para vocês aí curtir, compartilhar com os teus amigos, nos segue lá na nossa página, lá, @podcastdoguri, e também ali no nosso canal no YouTube, podcast Mover NV, é isso? Podcast Mover NV. Exatamente. Podcast Mover NV no YouTube e no Instagram ali é @podcastdoguri. É pouco pra ti, hein? Um abraço e fiquem com Deus.